Olá pessoal, nessa aula agora a gente vai falar um pouquinho aí de desenvolvimento ágil de software, né? Processo de desenvolvimento ágeis de software. Nada mais é do que você entregar para o usuário o mais rápido possível, né? Um software útil, um software que ele possa usar. E não que ele tenha que esperar até o final do desenvolvimento para poder ter alguma versão onde ele possa usar no seu ambiente, né? Então, a ideia do desenvolvimentos ágeis de software nada mais é do que isso, né? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento ágil e desenvolvimento de maneira geral de software, mudanças são imprescindíveis, né? Sempre há necessidade de se colocar novas funções e ir melhorando o software para atender cada vez mais os requisitos. E essas mudanças sempre vão acontecer, né? Sempre acontecem. E principalmente quando você fala de pequenos clientes, ou clientes que muitas vezes que não entendem os requisitos ou não conhecem ainda profundamente os requisitos, suas necessidades reais. E aí a gente tem algumas características fundamentais, né, nesse desenvolvimento rápido. Os processos de especificação, projeto e implementação são intercalados, né, que foi uma das coisas que a gente falou lá na aula de desenvolvimento no modelo interativo, né. O sistema é desenvolvido em uma série de versões. Você entrega versões para o usuário e ele vai dando feedback à medida que ele for sentindo a necessidade de mudança, vai passando para a equipe de desenvolvimento e vai criando novas versões. E assim vai acontecendo o processo. Interfaces do usuário do sistema são geralmente desenvolvidas com um sistema interativo, né, juntamente com o cliente. Quais são os princípios da metodologia ágeis, né? A primeira é envolvimento do cliente. Essa é um princípio até um pouco difícil, né? Porque imagina você ter um cliente disponível para tirar sua dúvida ou ajudar a equipe a entender os requisitos. É um pouquinho complicado às vezes, mas é um dos princípios e que futuramente acaba ajudando nesse processo de desenvolvimento. Entrega incremental, né? Sempre entregando pequenas versões ao cliente. O foco dele é em pessoas e não processos, e aí muda muito das metodologias antigas de desenvolvimento de software, onde o foco era nos processos, gerar muita documentação, e já na metodologia ágeis não, o foco é o software, focar no software e nas pessoas, que é a produção, a própria documentação é o código-fonte. Aceitar as mudanças, isso é importante, e manter a simplicidade, né? Tentar fazer da maneira mais simples possível todas as atividades, a parte de comunicação, a parte de codificação, tentar fazer da maneira mais simples possível. E aí a gente tem algumas dificuldades, né? Como eu citei, a questão da dependência do cliente, o envolvimento do cliente nesse processo de desenvolvimento. Mudanças pode ser extremamente difícil, principalmente a questão de aceitar, né, por parte da equipe ou das empresas essas mudanças de metodologia, mudança de código às vezes até. Manter a simplicidade exige um trabalho extra. Às vezes a gente pensa que não, mas sim. Você buscar a maneira mais simples de fazer algo que às vezes é complexo, né? Então, isso acaba dando um trabalhozinho a mais. Membros da equipe podem não se envolver nesse processo, né, de, por exemplo, eu tenho que fazer uma mudança. Membros da equipe podem não querer fazer, melhorar ou refatorar o código, por exemplo. Definir mudar a cultura difícil mudar a cultura de uma empresa, né? Esse também é um outro ponto que é bastante difícil, mudar uma cultura. Muitas vezes o pessoal está acostumado a trabalhar de uma forma e ter que mudar para obter melhores resultados, muitas vezes não é algo fácil. E aí a gente entra com a primeira metodologia ágil, talvez uma das mais conhecidas aí, que é o XP, né? Extreme Programming. A ideia dela foi inventada, quando ela foi inventada, foi para que equipes pequenas, que no máximo é de 9, estourando umas 15, 12 pessoas, né? Então a ideia dessas metodologias ágeis é justamente isso, gerenciar pequenas equipes. E onde os requisitos
muitas vezes são vagos ou são desconhecidos inicialmente, né? Esses requisitos muitas vezes vai surgindo durante o processo de desenvolvimento. Então, quando foi inventada essa metodologia, o foco dela era atender esse tipo de desenvolvimento, né? Mais conhecido XP, né? A ideia dela, né, uma das fases bem conhecidas, né, é levar o desenvolvimento interativo aos níveis extremos, né? Outra coisa bem interessante nela é que você, em um único dia, você pode entregar várias versões daquele mesmo software, né? Ela trabalha com a metodologia de desenvolvimento interativo. Todos os testes devem ser executados com sucesso para que seja gerada a versão. E os requisitos são expressos como cenários, histórias de usuário, onde esses cenários elas descrevem as funcionalidades como se fosse uma história, né? O usuário usando ali o que ele deve colocar de entrada e o que ele deve obter de saída, na forma de uma pequena historiazinha. Isso em cartões, né? E como é o ciclo de uma release em si, dentro do XP? Seleciona as histórias do usuário, essas histórias são os requisitos que os usuários fizeram, né? Divide essas histórias em tarefas, planeja o que vai ser desenvolvido, no caso a release ali, aquela versão, tem que fazer um planejamento, ó, no final dela tem que ter determinadas tarefas. A equipe de desenvolvimento pega, desenvolve, integra e testa isso e libera uma release desse software, que vai para avaliação e volta de novo o ciclo. Isso fica fazendo até concluir o desenvolvimento. E aí tá algumas práticas, selecionei as mais, talvez aí as mais requisitadas e até em concurso, quando cai questões sobre o XP. Ele tem um planejamento incremental, que é justamente você ficar fazendo versões, né, desse software, volta com o envolvimento do cliente. Pequenas releases, pequenas versões do software são entregues. Projetos simples. A ideia é que tudo que venha a ser utilizado no projeto tem que tentar ser o mais simples possível, né, para se alcançar os objetivos. Outra parte interessante é primeiro feito, elaborado o teste para depois desenvolver o código-fonte. Então, primeiro se elabora o teste, depois o código-fonte, né, o TDD. Refatoração é outro ponto importante. Sempre que identificar uma possível melhoria no código, por exemplo, de simplificar ou melhorar aquele código, aquele desempenho, refatorar aquilo, né? Refazer, mudar. Programação em pares, outra parte bem importante. Como é essa programação em pares? Ali você vai ter dois programadores, onde um vai auxiliar o outro. Tanto um vai testar o que o outro fez, como caso o outro encontre alguma dificuldade durante o desenvolvimento, o outro vai ajudar ele. Então, é uma maneira também de até eliminar algumas barreiras durante o processo de desenvolvimento. Propriedade coletiva, o código-fonte é mantido por todo mundo, né? Então, todo mundo deve saber o que tem dentro do código e tal, para que possam, numa eventual situação, qualquer um da equipe ser capaz de dar suporte em uma parte do sistema lá, né? Um ritmo sustentável. Quando se faz o planejamento de cada release, de cada atividade, tem que se planejar de maneira que a equipe possa conseguir dar conta de resolver aquele planejamento que foi feito, né? Nem exceder a ponto da equipe ter que fazer hora extra, por exemplo, ou então a equipe ficar ociosa, alguém da equipe, né? E outro ponto importante é o cliente no local. Ter o cliente ali para ajudar durante esse processo. Aí aqui temos alguns valores que inspiram o XP. São 5 também. Simplicidade, comunicação, respeito, feedback e coragem. Na questão da simplicidade, como a gente até citou um pouquinho antes, é tentar manter tudo do mais simples possível. A forma de desenvolvimento, a maneira de resolver o problema, tentar sempre da maneira mais simples, utilizando técnicas, softwares que facilitem todo esse processo de desenvolvimento. A comunicação, ela também tem que ser feita de uma maneira simples,
de maneira que as pessoas possam fazer reuniões diárias, sem muito formalismo, para que possa acontecer isso de maneira até rápida, né? Feedback. A questão do feedback é interessante porque permite ajudar, assim, evitar erros, né, que poderiam vir a ter, erros de comunicação, erros, às vezes, até no processo de licitação dos requisitos, né? Então, é preciso isso. Respeito, né? Parte do respeito é necessário para que tenha obter um máximo de valores, né? Respeito pelo próximo, pelo o companheiro que está desenvolvendo, pelo cliente, né? Pelas pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento. E coragem para aderir a essa metodologia, coragem para fazer as mudanças necessárias. Então, ele tem esses 5 valores, certo? E obrigado. E qualquer dúvida, estamos aí.